Bem, então nós vamos continuar aqui o nosso estudo que estamos fazendo aqui na EBD, na Escola Dominical, tá? O estudo Perguntas Importantes 1. Estamos aqui na sexta pergunta, tá? Estamos estudando sobre o sofrimento, tá? Já passamos por todas estas perguntas aqui, sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito, falamos sobre dom de línguas, falamos sobre revelações, falamos sobre curas e milagres, e estamos agora falando sobre o sofrimento, tá? Já temos aí 4 aulas falando sobre esse assunto do sofrimento. Hoje é a aula 5 sobre esse assunto, e eu espero terminar esse assunto hoje, tá? Sobre o sofrimento, para que a gente realmente entre num outro assunto, numa outra pergunta importante aqui dessa apostila. E, aliás, já quero adiantar para você que nós vamos falar na próxima pergunta, já até preparei aqui, já está aqui, tá? Para você já dar uma olhada, mas é sobre a questão do dinheiro, sobre a questão de finanças, tá? Qual deve ser a minha atitude para com o dinheiro? Então, o estudo já está aqui todinho preparado, tá? Para a gente, se Deus quiser, já iniciar na próxima semana esse estudo sobre finanças. Na realidade, vão ser umas 3 aulas sobre esse estudo de finanças aí, que é sempre algo. Lembra que essa apostila, ela foi preparada por causa de perguntas que geralmente nos fazem, né? Então, as pessoas hoje nos perguntam sobre o Espírito Santo, as pessoas perguntam sobre o que é o dom de línguas, sobre milagres, sobre sofrimento, por que Deus permite o sofrimento hoje, né? E, claro, as pessoas perguntam sobre a questão do dinheiro, né? Por que tem que dar dinheiro para a igreja? Por que tem que dar o dízimo? Por que isso? E fora as coisas que têm acontecido. E até porque esse é um assunto que realmente, às vezes, é um tabu e a gente acaba errando e pecando em muitas coisas. Então, vai ser muito bom esse estudo também, quero incentivar, tá? Mas isso vai ficar para a próxima aula, se nós conseguirmos terminar aqui hoje esse assunto sobre o sofrimento, tá bom? Então, hoje vamos um pouco mais rápido, tá? Um pouco mais acelerado aí, diferente aí das outras aulas. Mas se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode interromper aí a aula, tá bom? Bem, nós paramos exatamente, já falamos sobre a questão da causa do sofrimento, falamos aí sobre as consequências, aliás, a causa do sofrimento, que foi a questão do pecado de Adão lá no Éden. Vimos isso em Gênesis 3, falamos as consequências que aquele sofrimento trouxe para nós. Essa é uma das razões, é a razão principal que nós sofremos, né? Aquele pecado de Adão e Eva no início trouxe dores físicas, problemas nos relacionamentos, dificuldade no trabalho e até a morte física. Essas são as razões por que nós sofremos hoje, tá? Então, vimos que não tem jeito, enquanto estivermos aqui nesse corpo físico, nós vamos passar por algum tipo de sofrimento. Mas, começamos a estudar Romanos 8, onde Paulo vai tratar dessa questão de sofrimento. Ele não vai negar o fato de que vamos sofrer por alguma dessas razões que já vimos aqui em cima, tá? Mas que isso não deve ser algo que nos desanime. Pelo contrário, né? Como nós estudamos na outra aula, aí deve ser algo que vai nos motivar, porque o sofrimento ele é uma indicação de que nós realmente somos convertidos, né? Assim como Cristo
sofreu, também nós vamos sofrer, e assim como ele foi glorificado, está hoje com o Pai, nós também vamos estar com ele, tá? E nós terminamos na última aula falando desse exemplo aqui, a questão do sofrimento, né? Só para lembrar aqui, nós falamos desse exemplo aqui desses dois pais, né? Um pai que teve um filho e que dava tudo para ele, não deixava o filho resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Toda vez que o filho se metia numa enrascada, o pai sempre corria para resolver e tudo mais. Esse era um pai. Outro pai, um outro homem, né, que tinha condições aí, mas ele deixou o filho passar por dificuldades, por aperreios, para que o filho realmente aprendesse, né, a ter aquela maturidade, né? E aí a pergunta que nós fizemos na última aula, né? Qual desses dois filhos seria mais maduro e preparado para a vida como adulto? Aquele que é mimado, tudo na mão do pai, ou aquele que realmente aprendeu com o sofrimento, a resolver os seus problemas, né? Então, sem dúvida que o segundo filho estaria mais preparado para a vida, né? E hoje é assim mesmo, né? É aquela famosa expressão, filho criado com vó. Filho criado com vó é a pior coisa que tem, infelizmente. Tudo na mão, né? Vó dá tudo, né? Mas é importante. Então, esse exemplo é para mostrar, como o Paulo falou, que Deus permite o sofrimento na nossa vida exatamente por causa disso, né? Para que a gente seja mais maduro e preparado para as coisas, para a vida, tá? Hoje nós vamos olhar rapidinho Romanos 5, ainda dentro desse assunto do sofrimento, onde Paulo vai falar mais algumas coisas dentro da teologia em relação ao sofrimento. Então, repare que Paulo ele não nega, ele nunca negou o fato de que nós vamos sofrer por algum motivo ou outro, tá? Mas que isso é importante para o nosso crescimento. Então, Romanos 5, versículo 1, ele começa falando justificados, isso tem a ver com a nossa salvação, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, quer dizer, um relacionamento com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, quer dizer, a graça não somente nos salva, mas nos sustenta, e gloriemo-nos na esperança, o ponto que nós queremos falar, na esperança da glória de Deus. Então, o que ele está querendo, o que ele quis falar com esses versículos? Tem muita coisa nesses versículos, tem muita doutrina nesse versículo. Ele falou de fé, ele falou de graça, ele falou da justificação, ele falou do nosso acesso a Deus, mas a gente não vai tratar desses assuntos aqui. O que nós queremos é falar sobre esse assunto do sofrimento. Mas nesses versículos aqui, ele disse que nós devemos nos alegrar com essa esperança do céu, né? Essa é a nossa grande esperança, né? De que nós vamos um dia estar com o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, para alguns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, mas cada um de nós temos essa esperança. E aí, versículo 3, ele entra realmente no assunto que ele queria falar, que era essa questão do sofrimento, tá? Lembra, nós estamos em Romanos 5, tá? Romanos 8, ele falou sobre essa questão do sofrimento também, que nós seríamos glorificados assim como Cristo foi, falou da natureza, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aquilo foi Romanos 8. Aqui nós estamos em Romanos 5, tá? Que é outro texto que você pode pegar aí para explicar sobre essa questão do sofrimento. Por que há sofrimento hoje?
Então, versículo 3, ele disse, e não somente isto, quer dizer, não somente devemos nos alegrar com essa esperança do céu, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Então, veja aqui que Paulo está falando, né? Nós não somente nos gloriamos na expectativa do céu, mas também durante nos tempos da tribulação. Então, mais uma vez aqui, a prova de que a teologia do pare de sofrer, ela não é bíblica, tá? Pare de sofrer não é bíblico, como o pastor Bruce diz, né? Na verdade, a teologia correta é comece a sofrer. Esse é que a Bíblia fala, né? E não pare de sofrer. E aqui, mais uma vez, Paulo está dizendo, olha, você não deve ficar alegre só pelo fato de você saber que você vai para o céu, mas você deve se alegrar também com as suas tribulações, com as próprias tribulações. E aí ele vai desenvolver aqui tipo uma escada que tem em relação aos sofrimentos, em relação às tribulações, tá? Então, as dificuldades, as adversidades que a gente passa. Então, pense nesses versículos próximos aqui como uma escada, né? Uma escada que a gente vai subindo degrau por degrau. Então, ele disse, sabendo que a tribulação produz perseverança, tá? Então, esse seria o primeiro degrau dessa escada aí em relação ao sofrimento. Então, a tribulação é como se fosse o chão dessa escada onde ela está apoiada, né? E aí o primeiro degrau é a perseverança. Então, você sabe o que é perseverança, né? A pessoa ficar firme ali naquela situação. Então, não ficamos satisfeitos durante o tempo das dificuldades, porque nós ficamos satisfeitos durante o tempo das nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades trazem esperança. É isso que a Bíblia fala, que o texto está falando, que Paulo falou aqui em Romanos 5, tá? Versículo 3. Que a nossa tribulação, as nossas dificuldades, elas vão produzir, ou seja, o fruto disso, o final disso, é que a gente vai ter perseverança, tá? A perseverança é uma qualidade que indica que nós temos paciência para continuar na nossa vida com Deus quando pessoas estão contra nós. Claro que pelo contexto, né? Aqui, quando Paulo estava escrevendo, porque você lembra, qual é o livro que ele está escrevendo isso? É Romanos, né? Ele está escrevendo para os romanos. E onde é que Paulo estava quando ele estava escrevendo isso, né? Qual é o contexto que ele se encontrava? Qual é a cidade que ele se encontrava quando ele estava escrevendo para os romanos? Então ele estava na cidade de Corinto, né? Na cidade de Corinto, lá na região da Acaia, né? A cidade de Corinto, ali próximo a Atenas, tá? Então aquela região ali era, vamos dizer assim, a capital cultural do Império Romano. Que a capital do Império Romano ficava lá em Roma, na Itália, né? Mas a questão cultural daquela época era ali, Atenas, ali, Corinto, né? Então, Corinto era uma cidade ali, que você sabe, bem idólatra. Paulo chegou lá, chegou primeiro em Atenas, depois ele foi para Corinto. E você lembra que Paulo enfrentou uma grande dificuldade ali naquela cidade, né? Aquele povo muito inteligente, mas um povo muito idólatra, soberbo, inteligente para a época, né? Um povo sábio, né? Os coríntios, os atenienses, os gregos ali, mas muito idólatra, pessoas muito imorais. Corinto era uma cidade muito imoral, né? Então imagina, o missionário Paulo chegando em Corinto para pregar um evangelho num lugar bem complicado. Então você lembra que Paulo estava em dificuldade. Na realidade ele até quis sair de Corinto, né? Quis ir embora de Corinto
e aí foi preciso que Jesus aparecesse para ele e falasse que era para ele não temer, para ele falar e não se calar, porque ainda tinha muito povo nessa cidade. Então, é lá em Corinto que ele está escrevendo isso aqui. Ele está escrevendo o livro de Romanos, né? Depois ele enviou esse livro lá para Roma, lá por aquela mulher, né? Você sabe, a Febe, lá daquela outra cidade próxima a Corinto, de Cencreia, né? Então, é interessante, porque quando você lê isso, sabendo o contexto que Paulo estava passando, né? Não só ele passando por dificuldade, mas até os próprios romanos, os próprios cristãos lá de Roma, também com certeza passando por essa dificuldade. Mas ele disse, olha, que a tribulação que eles estão passando, o próprio Paulo e eles, né, ia produzir essa perseverança. Eles iam ficar pacientes, né, iam ter paciência em relação à tribulação. E aí, versículo 4, um outro degrau daquela escada que a gente está montando, né? Então, com a perseverança, eles iam ganhar a experiência, né? A perseverança deles na tribulação iria produzir a experiência. Então, esta perseverança nos dá experiência ou um caráter genuíno, né? Quando perseveramos nas dificuldades, descansando em Deus, isto desenvolve nosso caráter, tá? Então, a experiência aqui tem a ver com caráter. E você sabe, né? Quando você passa por uma tribulação, por uma dificuldade aí, né? Você ganha aquela experiência, né? Ou seja, o seu caráter ele é melhor desenvolvido, né? Todos nós que já passamos por dificuldades, por tribulações, ou como eu falei nas outras aulas, né? Aquelas fases de tribulação, aqueles períodos de dificuldade, né? E quando você sai dessa dificuldade, você sai com aquela experiência, você sai com seu caráter, né? Bem melhor em relação a quando você entrou na dificuldade, né? Então Deus usa isso para de alguma forma para moldar o seu caráter, tá? E aí ele fala, a experiência ela vai produzir a esperança. Então nossa maturidade que vem do sofrimento nos leva a ter mais esperança ainda, né? Então a esperança aqui, né? A gente fica, em outras palavras, a gente fica mais forte para a dificuldade, né? Isso, você lembra que na outra aula eu falei daquela experiência com os ratos, né? Eles queriam saber o que aconteceria se eles pegassem, né? Era um estudo que eles estavam fazendo, né? Então eles pegaram um vidro cheio de água, né? Aí um vidro grande, né? Encheram de água aquele vidro lá e jogaram esses ratos dentro, né? E o rato não tinha onde se segurar e o rato ficou se debatendo, né? Nadando para não morrer, né? E eles ficaram observando. Então, os ratos ali, depois de uns 15, 20 minutos se batendo, eles começaram a afundar, né? Já desistiram e aí já iam afundando para morrer. Então, quando eles iam afundando, então eles tiravam o rato, né? Eles salvavam o rato e aí eles colocavam lá o rato para descansar, né? E tudinho, né? E daí lá no outro dia eles alimentavam o rato, né? Para o rato ficar bem. E daí no outro dia eles colocavam lá de novo, né? E aí o rato e daí quando eles estavam afundando, eles tiravam o rato, né? E aí faziam o mesmo processo e jogavam lá. O que eles observaram foi que o tempo que o rato ficava aguentando ia aumentando cada vez mais. Então, eles falaram, teve ratos que aguentou aí por várias e várias horas, né? Aí, então o que eles concluíram? Que toda vez que eles tiravam o rato, salvavam o rato e colocavam de novo, o rato ia tendo aquela esperança, né?
de que ele ia ser salvo, e ele aguentava mais, e eles aí iam aguentando cada vez mais, né? Aí, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente, né? A gente vai tendo essa esperança, né? Cada sofrimento, cada fase que a gente vai passando, a gente vai tendo essa perseverança, a experiência e a esperança cada vez mais, né? E aí nós falamos do versículo de, não está aqui, mas é 1 Coríntios 10, 13, né? Que não nos vem tentação, que não seja humana, que a gente não possa suportar, né? Deus não nos dá algo que a gente não pode suportar. E aí a gente, lembrando disso, a gente sabe que Deus não nos abandona, né? E aí cada fase desses sofrimentos, se você parar para pensar, eles vão aumentando, né? Eles vão aumentando. Mas você vai passando porque você vai tendo mais experiência aí em relação ao sofrimento, né? E isso vai moldando aí o seu caráter, né? A gente estava falando dos cristãos da igreja perseguida hoje, né? Que não podem aí nesses países fechados para o evangelho, como a Coreia do Norte, China, esses países aí comunistas e outros, né, que não são totalmente fechados para o evangelho, e se declarar evangélico ou cristão nesses países é assinar a sentença de morte. Mas tem muitos cristãos lá, né, que vivem lá. Então, você imagina, esses cristãos, eles estão sofrendo, né? Agora você imagina nós aqui, o nosso sofrimento, no Ocidente, com toda a liberdade, a gente pode reunir, conversar, falar de Deus, pregar, sair pela rua, né? Então, quem você acha, se vier, quando vier uma tribulação mesmo daquelas, né? Quem vai passar melhor, né? Com certeza aqueles cristãos lá que já têm essa experiência lá, né? Mas não se preocupe com isso, né? Como tem aquele ditado, aquele provérbio, Deus dá o cobertor, como é o provérbio? Conforme o frio, uma coisa assim, né? Em relação a isso, né? E outra coisa que eu queria falar, nunca faça aquilo de medir o seu sofrimento, aliás, de comparar o seu sofrimento com o de outros, né? Às vezes, você sabe aquilo, né? Fulano tá fazendo tempestade num copo d'água, né? Porque eu já passei por coisa pior e aguentei. E fulano tá assim, né? Às vezes isso mostra uma insensibilidade, porque esse provérbio é verdade. Deus dá o frio conforme o cobertor, né? E Deus te deu uma coisa mais séria porque ele sabia que você ia aguentar, mas o fulaninho lá, o irmãozinho lá, ele é mais fraco, né? E Deus tem que ir dando coisas mais leves para ele, tá? Então, cuidado com essa coisa. Às vezes a gente é muito insensível em relação a isso, né? É claro, a gente não está dizendo para passar a mão e tudo mais, né? E tudo, mas tem que ter cuidado com isso, tá bom? Pergunta aí, comentário que você queira fazer sobre esse ponto aí que nós falamos. Carlos. Sobre essa escada. Oi, pode falar, Francisco. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu queria falar, né, sobre a perseverança, né? Eu acho que tem uma palavra também que ela deve andar junto, né, que é a resiliência. Uhum. E eu diria até certo ponto, uma obstinação, né, de você passar a tribulação. Só que também a gente não pode pensar que a tribulação é algo estático, que a gente fica aqui parado, né, tendo sofrimento, né? Nós, como cristão, temos que ter a nossa fé em Deus, né, saber que Ele está forjando a gente, e a gente tem que reagir, né? Sim. Eu fico imaginando lá, por exemplo, quando ele pediu para Abraão, né, sacrificar Isaac, né? E ele indo para lá e pensando, né, vou ter que sacrificar meu filho.
né? Ele confiando em Deus, mas ele reagindo ali, né? Acreditando em Deus e fazendo o que tem que fazer, né? Muitas das vezes a gente está passando por uma tribulação, né? Por um forjamento de Deus, ou até mesmo tribulação que a gente mesmo cria, né? E a gente não reage, né? A gente tem que ter a confiança em Deus, né? E a gente tem que reagir também, né? Ah, se eu estou doente, não basta só, assim, a gente tem que orar, mas a gente tem que ir atrás do atendimento médico, né, de uma solução que a gente também possa estar vendo ali e pedir o direcionamento de Deus, né, para a gente não pensar que o Deus vai nos forjar a gente sendo sem atitude, né, eu acho que Deus vai forjar a gente, né, vai melhorar a gente, nos tornar mais parecidos com Ele, quando a gente tem as atitudes diante dessas situações que elas vão aparecer para o nosso aprendizado, né? Então, a gente não pode pensar que a esperança é algo estático, né? Para mim, ela é dinâmica na fé e na ação que a gente pede para Deus nos mostrar e nos dar. Certo, muito bem. Muito boa observação. A gente não pode ficar passivo também no sofrimento, né? Tem que buscar realmente os meios que Deus... o próprio versículo fala lá de 1 Coríntios 10, 13, né? Que juntamente com a tentação, ele vai dar o livramento, né? Então, ali as dificuldades estão vindo, mas o livramento está em algum lugar ali. Então, cabe a nós procurar e fazer, né? Aquilo lá. Ok. Versículo 8 aqui, continuando o nosso texto de Romanos 5. Cadê? Versículo 5, ele só falou isso, né? Ora, essa esperança que a gente está falando aqui, ela não confunde. A palavra confundir quer dizer decepcionar, né? E por que ela não nos decepciona, essa esperança que a gente vai ter aí com o sofrimento? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi imposto, né? Então, isso quer dizer o quê? A grosso modo, né? Que Deus nos ama e sempre faz o que é melhor para nós a longo prazo, né? Eu gostei disso, de a longo prazo, porque a gente às vezes quer logo, né? A gente não consegue ver, mas quando o sofrimento passa, a fase do sofrimento passa, e você está lá para frente, você olha aqui para trás, você vai perceber aquilo, né? O porquê daquele sofrimento. Tem uma história aqui, mas está aqui para baixo, que eu achei bem interessante, que é o exemplo dos fazendeiros. Mas está aqui, depois a gente vai já chegar aqui, mas a gente observa o benefício, tá? Ok, então esses foram as coisas que temos sobre sofrimento em Romanos 5, tá? Então não esqueça, eu quero frisar bem o texto para vocês lembrar desses textos, né? Quando você quiser saber textos, além de Gênesis, como fala lá, como a gente viu, né? Mas os textos de Romanos 8, onde ele fala do sofrimento, e Romanos 5. No livro de Romanos nós temos esses dois textos falando aí, para você não esquecer. Um outro ponto aqui que nós podemos falar é por que Deus permite o sofrimento, tá? Por que ele permite o sofrimento? Então, Paulo falou isso já em 2 Coríntios agora, tá? Já na carta, veja bem, ele estava em Corinto quando escreveu para os romanos. Agora ele vai escrever para os coríntios. Claro que isso é depois que ele saiu de Corinto, deixou a igreja lá, e aí ele vai escrever para os coríntios, né? E onde é que ele estava quando ele escreveu para os coríntios, né? Onde é que ele estava quando ele escreveu 1 e 2 Coríntios? Então, provavelmente, Paulo estava já em Éfeso, já numa outra região. Éfeso ficava na região da Ásia, tá? Corinto ficava na região da Caia, e Éfeso, como outras cidades, né, ficavam na Ásia, chamada Ásia Menor, né?
Então, só para você saber o contexto aí, de onde ele estava quando ele está escrevendo essas cartas. Tá ok? Então agora a gente vai ver esses dois versículos aqui, porque Paulo vai falar o porquê que Deus permite o sofrimento. E aí a gente vai entender isso. Então, olha só, versículo 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, porque não quero irmãos... Quem são esses irmãos aqui que ele está falando? São os de Corinto, tá? Ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, tá? A Ásia é onde ele está escrevendo, a Éfeso, né? Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Então, olha só, na realidade, Paulo estava, o capítulo 1, né, ele está escrevendo para aquela igreja já, a segunda carta aí, e ele está falando dessa situação, da sua experiência, né, do sofrimento que ele tinha passado quando ele chegou naquela região pela primeira vez, né, ali na Ásia, né, e ele foi muito perseguido pelas pessoas, né, ali na Ásia. Ele passou por muita dificuldade. Ali, Ásia e Galácia, né, você lembra que na Galácia, que é aquelas onde ele passou na primeira viagem missionária, né, Listra, Derbe, Icônio, você lembra que ali naquela região ele foi até apedrejado e dado como morto, né? Então, imagina, você sendo apedrejado aí por uma multidão, né? E cair lá desacordado, né? E o pessoal, bem, morreu, deixa ele aí, agora é só enterrar, né? Então, ele não morreu, né? Mas ele sofreu bastante. Então, é isso que ele está falando, né? Para os Coríntios, olha, eu não quero que vocês ignorem o fato de que a gente sofreu muito quando a gente estava na Ásia. E esse sofrimento foi acima das nossas forças, né? Ao ponto de que a gente ficou desesperado realmente pensando que ia morrer. Aí você pensa, o apóstolo Paulo, com esse sentimento, apóstolo Paulo, né? Homem como ele era, como nós, ficou realmente com muito medo, né? Desesperado, achando que ia morrer. Aí tem duas perguntas aqui, né? Paulo era capaz de enfrentar os seus sofrimentos? A resposta é não. Por quê? Porque ele disse que os sofrimentos que ele passou lá era acima das suas forças. Quer dizer, o sofrimento, ele entendeu que ele, na própria força dele, não era capaz de enfrentar, né? O sofrimento foi tão grande, ao ponto que Paulo queria até morrer, né? Ele falou aqui, né, no versículo, desesperar-nos da própria vida, né? Você sabe, às vezes, quando a pessoa está com uma intensidade tão grande de sofrimento, a pessoa prefere morrer, né? Prefere morrer do que ficar ali naquele sofrimento. Paulo passou por isso também, né? Ele disse, olha, meu sofrimento estava tão grande que eu queria morrer e ficar livre do sofrimento, né? Teve esse sentimento, né? Lembrei agora de uma parte de escatologia falando isso, né? Que na tribulação, no sexto selo, quando surgiu os chamados gafanhotos, e começar a morder, ferrar os homens pro futuro, isso, né? Parte da tribulação, e os homens vão ser atormentados por meses, 5 meses, e vai ser um sofrimento tão grande que eles não vão, nessa época, eles não vão querer morrer, eles vão procurar morrer, eles vão querer morrer, mas Deus vai reter a morte naquele período ali, né? E para eles realmente sentirem. Então, imagina, nem posso imaginar como vai ser isso, né? Aí. Então, Paulo falou isso, né?
e o sofrimento foi muito grande, acima das forças dele, ao ponto de ele querer até morrer. Aí, versículo 9. Contudo, apesar disso, né, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha só, esse versículo aqui é um versículo extremamente importante de você entender, principalmente a questão da fé. O que é fé? Deixa eu só ler aqui. O sofrimento nos ajuda a confiar mais em Deus, em vez de nossos próprios recursos. O que Paulo disse? Que ele chegou a um ponto, naquele sofrimento, de dizer assim, olha, não sei mais o que fazer nessa situação. E nesse momento ele disse, só tinha uma coisa que ele podia fazer, que era confiar em Deus. Isso é a verdadeira fé. Aliás, o último estudo dessa nossa apostila vai ser sobre a fé, né? Entender realmente a fé, né? Muita gente, ainda agora há pouco, né? Fui ali na padaria e o homem estava conversando com outro e falando que ia viajar agora em julho, nas férias, né? Ia fazer isso, ele disse, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, né? Pela fé, né? Então, mas isso é um tipo de fé, né? Mas você sabe quando é que você tem fé mesmo? É quando você não tem mais o que fazer. É quando você não tem mais recursos. E falando em relação ao sofrimento, à tribulação, é quando você zera todos os seus recursos. Porque enquanto você estiver pensando que você pode fazer isso ou aquilo, a sua confiança não vai ser 100% em Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Porque ele chega mesmo, como a gente diz, no fundo do poço, né? E aí só pode fazer uma coisa, confiar em Deus, né? Não sei se você já teve essa experiência aí, né? Isso é fé. É quando você diz, olha, não sei mais o que fazer. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora só me resta mesmo confiar em Deus. Aí você vai entender o que é fé e o que é ter fé, tá? Então, olha só, Paulo teve muito sucesso no seu ministério. Deus deu muitas habilidades para Paulo, muitas experiências. Paulo deu revelações para eles, né? Lembra que temos um assunto sobre revelações aí, né? Dons e talentos para Paulo. E aí seria muito fácil dele se exaltar. Na realidade, aqui a gente vai falar de um outro ponto aqui, né? De 2 Coríntios, já pulando para o capítulo 12. Mas deixa eu ler aqui, eu já explico o contexto, tá? Versículo 7. E para que não me soberbecesse, quer dizer, ficar orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Está falando de Paulo. Paulo está falando dele mesmo, tá? Foi-me posto um espinho na carne. Quer dizer, provavelmente um sofrimento físico. Alguns acham que esse espinho na carne era um camarada, um perseguidor, alguém que estava perturbando Paulo, né? Mas é bem mais provável que tenha sido realmente um sofrimento físico. Alguns acham que era problema de vista, né? Outros acham que foi malária que ele pegou naquela região da Ásia, que é o que ele está falando, né? Mas de alguma forma Paulo estava sofrendo ali, né? Deixa eu colocar o contexto aqui. Por que Paulo está falando isso aqui? Tá nesse texto aqui. Você já ouviu aquela história do terceiro céu? Nesse texto, se você 2 Coríntios capítulo 12, se você for ler os versículos anteriores, Paulo vai dizer assim: conheci um homem que foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas, qual é a palavra que ele usa? Inefáveis, né? Coisas grandiosas, né? E ele conta desse homem. Agora, ele fala que ele conheceu esse homem,
Mas nós sabemos que esse homem foi ele mesmo. Paulo teve essa experiência que poucos tiveram de ir até a presença de Deus. Terceiro céu é a presença de Deus que ele estava falando, né? Poucos tiveram essa experiência, né? Por exemplo, eu posso lembrar aqui do Antigo Testamento do Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele foi até a presença de Deus e descreveu toda a cena que ele estava vendo. E o próprio apóstolo João, em Apocalipse 4 e 5, quando ele descreve, ele vai lá, né? Paulo também teve essa experiência. Você sabia? Aquele homem que ele diz, conheci um homem que foi até o terceiro céu, é ele mesmo. Por que nós sabemos que era ele mesmo? Porque depois que ele falou isso, ele disse o seguinte: e para que não me ensoberbecesse. O que ele diz? Com as grandezas das revelações, quer dizer, as revelações aqui é aquilo que ele viu lá no terceiro céu, né? Ele disse, olha, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso, olha só o privilégio, né? Eu sou o único homem que foi à presença de Deus em espírito e voltou, né? E eu vi coisas lá, né? Então Paulo disse, olha, eu ia ficar soberbo com isso. Mas para que eu não ficasse soberbo, o que Deus fez? Colocou nele esse espinho na carne, que ele chamou de espinho na carne, que aí foi um sofrimento, né? Então não tem coisa melhor para tirar a soberba de alguém do que um sofrimentozinho. Você já reparou isso? Quando o camarada está muito orgulhoso, está achando que é o tal, né? Basta vir um sofrimentozinho, uma doençazinha, né? Um câncerzinho, alguma coisa para o camarada logo reconhecer que ele não é nada, né? Que ele não é nada, o que ele tem não é nada, né? Então, isso aconteceu com Paulo. E ele logo entendeu, para que eu não ficasse soberbo com aquilo que eu experimentei, Deus já colocou esse espinho na carne, né? E aí ele explica que esse espinho na carne, e aqui é o ponto do sofrimento, preste bem atenção, o ponto que a gente quer falar aqui, é que, às vezes, o sofrimento é causado por Satanás, pelo próprio diabo nas nossas vidas. Então, no geral, nós sofremos por causa do pecado de Adão, mas às vezes o próprio Satanás causa sofrimento. Nesse caso aqui de Paulo específico, foi o próprio Satanás, claro que com a permissão de Deus, né? Mas foi Satanás, né? Então, ele diz, né? Ele diz, esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, ou seja, fazer Paulo sofrer. Para quê? Para que ele não se exaltasse, a fim de não me exalte, né? Então, a fonte daquele sofrimento foi o próprio Satanás. Então, Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Paulo? Sim, Deus permitiu, né? Qual é outro que a gente sabe que pediu permissão para mexer com alguém? Na verdade, eu posso me lembrar de dois aqui, né? Paulo é o terceiro aqui, né? Um, você sabe que foi o Jó, né? Você conhece a história de Jó, a gente vai falar um pouco mais aqui embaixo sobre ele, né? Mas Deus permitiu que ele mexesse com Jó, fizesse o que ele quisesse, só não matasse o rapaz, né? O outro, você lembra que foi o próprio Pedro, né? Que Jesus falou, Satanás pediu permissão para te peneirar, né? Para te peneirar, e ele vai fazer isso contigo, né? E Jesus disse, e ele não falou, mas deu a entender, Deus permitiu isso para ele. Mas não te preocupa, Pedro, eu já orei por ti, né? E quando tu passares por essa dificuldade, fortalece os teus irmãos, né? Então Deus permite, às vezes, que Satanás, o próprio diabo, nos cause sofrimento, né? Deus permitiu que isso acontecesse para o bem de Paulo?
Sim, é isso que ele vai falar aqui, né? Deus não permite que Satanás faça algo com a gente para nos castigar, né? Agora, deixa eu falar o que eu entendo sobre castigo, né? Até agora, talvez mais para frente alguém me convença de errado, mas para mim, castigo é diferente de disciplina, tá? Para mim, quem recebe castigo é o ímpio, é aquele que não conhece a Deus. E quando ele está sofrendo, é um castigo. O cristão, quando está sofrendo, para mim, não é castigo, é disciplina. Tá? Deus está permitindo aquele sofrimento, disciplinando aquele seu filho. Acho que é Hebreus capítulo 12 vai falar sobre essa questão, que ele disciplina aquele que é filho. Quem não é filho, fica para lá, fica recebendo castigo, né, e tudo mais, né? Então, para mim, é dessa maneira, né? Então, Deus permite que isso aconteça, no caso, a disciplina, é sempre para algo melhor. Então, apesar de que Satanás, às vezes, está pensando que está fazendo mal para nós, mas, na verdade, aquilo vai se tornar numa coisa boa mais para frente. Tá? É isso que ele está falando aqui. Aí, versículo 8, Paulo diz assim, por causa disto, quer dizer, por causa desse sofrimento que ele estava passando, por causa desse espinho na carne, que era mensageiro de Satanás e tudo mais, o que Paulo fez como um ser humano? Ele orou. E ele orou 3 vezes, né? 3 vezes pedia ao Senhor que o afastasse de mim. Então, veja que não é errado a gente orar quando estamos passando por sofrimento, pedir para Deus nos livrar do sofrimento. Não é errado pedir pela cura de alguém. Não é errado nada disso, né? Paulo orou, e orou 3 vezes, né? Para que realmente Deus tirasse esse sofrimento, esse espinho na carne dele, né? Então, Paulo, esse grande homem de fé, mesmo sendo um grande homem de fé, pediu para o Senhor tirar o seu sofrimento físico, né? Então, se Paulo fez isso, quanto mais nós, né? Só que qual foi a resposta de Deus, né? Naquela oração? Então ele me disse, ou seja, a resposta da oração, o que foi que Deus disse para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Paulo, pode pedir 3, 4, 5, 6, mas eu não vou tirar, pelo menos agora, esse sofrimento de ti, né? A minha graça te basta. Só a graça, só a minha misericórdia para ti já é o suficiente para ti, né? Porque o poder, né? E que poder é esse, né? É exatamente o poder da perseverança, da experiência que ele falou da esperança em Romanos 5, né? O poder se aperfeiçoa, olha só, na fraqueza. Deus tirou o sofrimento de Paulo? Resposta, não. Deus não tirou o sofrimento de Paulo para que na sua fraqueza, né, ele pudesse confiar mais no poder de Deus e não nos seus recursos. Tá? Isso aqui é extremamente importante, né? Deus deixou Paulo sofrer aquele espinho na carne para que naquela sua fraqueza, né, naquele fundo do poço que ele estava, ele pudesse ter fé em Deus, a fé genuína em Deus, confiança em Deus, né? Esse poder de Deus fosse aperfeiçoado. Porque enquanto Paulo pensasse nos recursos que ele poderia, ele mesmo, ter para sair desse sofrimento, a fé dele não ia ser
fortalecida. Tá? Então, nesse momento que realmente a gente vai entender o que é fé. Tá? E aí tem aquele exemplo que eu falei, eu gostei muito dessa história aqui, desses fazendeiros. Eu vou ler tudinho e daí eu explico, né? E aí você vai entender o que eu estou falando. Numa vila rural nos Estados Unidos, os fazendeiros plantavam algodão. Daí um besouro atacava as plantas e por mais que eles jogassem veneno, mais o besouro atacava. O lucro deles caiu, né? Ali, até que um homem teve essa ideia, né? Vou plantar amendoim este ano. Quer dizer, não vou plantar mais algodão porque esse besouro fica atacando e a gente gasta, e então esse ano eu vou plantar amendoim, né? E aí o que aconteceu? O homem lucrou mais do que qualquer outro ano em que ele plantou o algodão. Daí os outros começaram a plantar amendoim também, né? E enriqueceram. Um dia, quando os homens da cidade concordaram, né? Estavam conversando, e aí eles falaram assim: se aquele besouro não tivesse atacado o algodão, nós não estaríamos plantando amendoim e tendo esse lucro. Eles não tinham enriquecido, né? E aí, o que eles fizeram? Eles ergueram um monumento, fizeram uma estátua do besouro na praça da vila, né? Para honrar o besouro que antes tinha amaldiçoado eles. Quer dizer, eles enriqueceram por causa do besouro, né? Então, se não fosse o besouro, eles não tinham plantado amendoim e estavam lá pelejando com o algodão deles lá, né? Então é interessante essa história. O que causa o sofrimento um dia traz benefícios a longo prazo para o cristão, né? Se você parar para pensar nisso e confiar nisso, né? Deus tem o seu propósito para tudo, precisamos confiar nele. Nem sempre vamos saber o porquê que ele permitiu que algo acontecesse na nossa vida. Às vezes a gente descobre, mas às vezes a gente nem vai saber, né? Não estamos falando que não devemos orar. Paulo até orou 3 vezes lá, né? Nem que devemos passivamente aceitar todas as adversidades que vêm na nossa direção sem reagir. Exatamente aquilo que o Francisco acabou de compartilhar, né? Estamos afirmando que Deus é soberano e Ele é bom. Deus só permite o que é para o nosso bem, e mesmo que seja um longo prazo que a gente vai entender, tá? Então, Deus permite realmente os sofrimentos para o nosso benefício, mesmo que na hora você não entenda, não saiba, mas para o futuro você vai talvez entender, né? Mas devemos confiar nisso, tá? E aí o famoso versículo também para mostrar que a causa do sofrimento às vezes somos nós mesmos, tá? Então veja bem, falamos que de uma maneira geral nós sofremos, o mundo sofre hoje por causa do pecado de Adão. Com esse exemplo de Paulo aqui, vimos que o próprio Satanás pode ser a causa do nosso sofrimento, mas sempre com a permissão de Deus, e sempre vai ser por uma coisa boa no futuro, né? E às vezes nós mesmos somos a causa do nosso sofrimento. E o texto que comprova isso é o texto lá de Coríntios, capítulo 11, aquele contexto da ceia. Você lembra da ceia? Né? Então, qual era o contexto aqui, né? Alguém chegou com Paulo lá, alguém não, a gente sabe, né? Que foi a casa de Cloé. Chegou lá em Éfeso com Paulo e disse: Paulo, o pessoal lá em Corinto estão tudo doido, estão tudo maluco. Quando eles estão reunindo, quando eles vão praticar a ceia, nem sabe o que acontece lá, né? Alguns mais ricos levam a comida e comem tudo e não esperam os mais pobres. Aí os bichinhos mais pobres chegam lá e não tem mais nada, né?
eles levam vinho para fazer o cálice lá, e só que eles levam muito vinho e eles acabam ficando até porre lá, né? E, ou seja, tá uma bagunça lá, né? E Paulo vai escrever esse texto para os coríntios falando dessa situação. E ele fala, olha, e vocês pensam que vocês estão comendo a ceia do Senhor, mas isso não é a ceia do Senhor, não. Isso é outra coisa, isso é bagunça que vocês estão fazendo, mas não é a ceia do Senhor. E isso é muito sério. E aí ele vai dizer, no versículo 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Dormem aqui é morte mesmo, né? Então, os pecados específicos dos coríntios levaram alguns a ficarem fracos, doentes e alguns até morrerem, né? Então, sem entrar muito detalhe desse texto, mas doenças e sofrimentos normalmente não são castigos pelos pecados, apesar desta ideia ser muito popular hoje. Os amigos de Jó concluíram que ele sofreu por causa de um pecado específico, né? Então, veja bem, o que ele está falando aqui é que nem sempre o sofrimento é por causa do meu pecado, mas às vezes como o texto de 1 Coríntios 11, né? Que eles estavam sofrendo, doentes, e alguns até morrendo, e fracos e tudo mais por causa do pecado deles. Qual era o pecado deles? Eles estavam tomando a ceia indignamente e tudo mais, né? Às vezes é o próprio Satanás, né? Então, a gente precisa saber disso, né? O problema é que hoje, como ele está falando aqui, se você sofre, a culpa é de Satanás, né? Ou como a falsa teologia dos amigos de Jó. Os amigos, você lembra aqueles 3 que foram visitar ele quando ele estava sofrendo, Jó, né? Qual era a teologia deles? A teologia deles, olha, Jó, tu estás sofrendo porque tu pecou. Às vezes mas no caso de Jó, Jó era consciente que não era ele, né? E nós sabemos pela história que não foi ele, foi Deus permitiu aquela situação lá, né? E ele estava sofrendo por causa de Satanás, né? Com a permissão de Deus que tinha tocado na vida dele, nas coisas dele, tá? Então nem sempre é Satanás, mas pode ser. Nem sempre é o nosso pecado, mas pode ser também, né? E mais um pensamento aqui, olhando essa história de Jesus em João 9, que às vezes é o próprio Deus, né? Parece uma coisa absurda, mas às vezes o próprio Deus é a causa do nosso sofrimento. Essa história aqui é interessante, né? De Romanos 9, você sabe que Romanos 9 não, desculpe, de João capítulo 9, né? João capítulo 9 é a história do cego de nascença, tá? O cara nasceu cego e vivia naquela situação miserável e pedindo esmola e tudo mais, né? E Jesus vai passar com seus discípulos perto desse homem lá, cego de nascença, e os discípulos vão fazer uma pergunta. E essa pergunta é o reflexo do pensamento da época, que o sofrimento é causado por nós mesmos ou pior, por nossos pais ou alguém na nossa família pecou e a gente está sofrendo, né? E Jesus vai dizer, não, nesse caso não era, né? Nesse caso era o próprio Deus diretamente, né? Para a glória dele. Então, só para ler o texto rapidinho, eu sei que você já conhece, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Olha só, já foram logo querendo saber. Quem pecou? Ou seja, esse homem está sofrendo por causa do pecado de quem? Ou seja, foi ele mesmo que pecou ou foi os seus pais para que nascesse cego? Então, os discípulos estavam convencidos que a cegueira do homem foi o resultado de um pecado específico.
que os pais cometeram ou que o homem ia cometer. Então, veja bem, nesse caso aqui, não foi o homem, não foi os pais dele. Mas, às vezes, como nós vimos no outro texto, né, às vezes somos nós mesmos que sofremos por causa do nosso próprio pecado, né? Então, nesse caso aqui, Jesus viu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, os pais e os homens cometeram algum pecado que causou o sofrimento desse homem? E a resposta foi não. Então, não foi ele nem foi os pais deles, né? O homem sofreu ou estava sofrendo para que o poder de Deus fosse manifestado na sua vida. Então, aquele homem estava sofrendo todo esse tempo exatamente para chegar até aquele momento de o poder de Deus ser manifestado. Pode imaginar? Deus permitiu o sofrimento, de certa forma causou o sofrimento desse homem, ou seja, a cegueira dele. E lembra, esse homem já era adulto, né? Então ele nasceu cego, ele já nasceu naquela condição, ele passou a sua infância, a sua juventude naquela condição, exatamente para chegar nesse ponto aqui, né? Neste caso, Jesus curou o homem e manifestou o seu poder. Às vezes, Deus permite um sofrimento nas nossas vidas para depois mudar a situação como demonstração do seu poder. Olha só, né? Há grupos que afirmam que não é vontade de Deus que seus filhos sofram, ou que Satanás age na vida de um discípulo. Eles promovem essas frases, né? Como a gente tem falado, pare de sofrer e tudo mais, né? Se continuamos a sofrer, eles concluem que nós não temos fé. Então, eles sempre falam isso, né? Então, pare de sofrer. Se você está sofrendo é porque a sua fé está pouca, né? E eles vão minando o povo com essas ideias, né? Mas a Bíblia fala que Deus permite o sofrimento dentro da vida de um cristão para o nosso crescimento. Então, Deus sempre permite esse sofrimento para o nosso crescimento, para cumprir os seus propósitos. Agora, de novo, ninguém gosta de sofrer. A gente não deve orar pedindo para a gente sofrer, né? Não tem nenhum versículo bíblico dizendo, olha, faça um tempo de oração para que você sofra, peça sofrimento para Deus. Não, né? Mas quando vier o sofrimento, você tem que saber que Deus permitiu, né? E aquilo é para o seu bem, para o seu benefício, pode ser logo ou pode ser mais para frente, tá bom? Então, resumindo aqui para a gente encerrar esse nosso estudo, tá? Daquilo que a gente já falou sobre sofrimento, claro que tem muita coisa que a gente poderia falar, mas o objetivo era esse aqui, tá? Então, em resumo, o pecado e Satanás realmente são a causa do sofrimento no mundo, né? O pecado de Adão, o próprio Satanás que fica ali interferindo e causando sofrimento, né? Aí, nas nossas vidas, Deus permite o sofrimento acontecer para o nosso próprio benefício. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que ter. Deus permite o sofrimento que você está passando, que você vai passar, o que você já passou, foi para o seu próprio benefício, né? Como nós vimos hoje, na aula de hoje, o sofrimento produz a perseverança no meio das circunstâncias difíceis, né? Isso molda o nosso pensamento, o nosso caráter, né? Talvez seja melhor aqui, né? Para que nossas vidas sejam conformadas ao seu caráter, né? Para que a nossa vida realmente se amolde ao próprio caráter de Deus. Então, o sofrimento vai nos moldando para isso, né? Na maioria das vezes, sofrimento não é resultado de um pecado específico, tá? Então, essa teologia aí de que se você está sofrendo porque você cometeu pecado, nem sempre é, às vezes, né?
Então, nem sempre é aquilo que os amigos de Jó pensavam, né? Às vezes pode ser um pecado que você cometeu e aí você está sofrendo por causa disso, né? Mas às vezes não é. Às vezes é o próprio Satanás que está te provando, te tentando, te testando, né? Com a permissão de Deus. Às vezes é o próprio Deus que permitiu aquele sofrimento, que está te mandando aquele sofrimento para cumprir algo na tua vida. Então tem todas essas opções aí que a gente pode pensar e que tem base bíblica e que a Bíblia fala, tá? Mas de certa forma, de alguma maneira, seja por nosso próprio pecado, seja por Satanás, seja por próprio Deus, seja pela própria situação da criação que a gente vive e da situação do pecado que entrou no mundo por causa de Adão, a gente vai sofrer alguma dessas coisas, tá? Mas a gente precisa ter essa perspectiva eterna que nós estudamos aí, tá bom? Então, a gente vai concluir dessa forma aqui esse estudo sobre o sofrimento, tá? Eu espero que tenha sido aí importante para nós, né? Para cada um de nós, para mim mesmo, né? É bom estudar essas coisas, né? E responder a pergunta: por que há sofrimento, né? De tudo isso que a gente estudou, tá? Então, nós concluímos aqui essa pergunta. No próximo domingo, na próxima aula, a gente vai entrar numa outra pergunta, num outro assunto diferente desses outros, que é sobre a questão do dinheiro, né? Qual deve ser minha atitude para com o dinheiro? Na realidade, 3 perguntas, a 7, a 8 e a 9, vai falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre prosperidade, que é outro assunto aí que a gente precisa conversar, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, tá? E que realmente a palavra dele, a presença dele em nossas vidas esteja realmente nos capacitando para entendermos, termos uma perspectiva sobre esses assuntos. Amém? Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por esse estudo sobre o sofrimento, por essas aulas que tivemos, esses domingos, aí, cada domingo falando sobre uma parte deste assunto. Sabemos que o sofrimento é algo que molda o nosso caráter, sofrimento é algo que comprova que somos realmente teus filhos, ó Deus, que possamos ter realmente essa perspectiva do Senhor, de tudo aquilo que nós estudamos e aprendemos aqui com essas aulas. Obrigado, Senhor. Nos abençoa, Deus, e mostra-nos sempre a tua vontade para nossas vidas, mesmo nas adversidades. E claro, Senhor, que possamos aprender a confiar no Senhor cada vez mais, saber que o Senhor é bom, que a tua vontade para nós é perfeita, é agradável, Senhor, e tudo que acontece na nossa vida é realmente para o nosso aproveitamento, é para sermos cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nos dá um bom dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.